A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, o canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos realizar a leitura do Evangelho de Mateus. Nós vamos realizar a leitura de Mateus durante um período de 35 minutos. O objetivo é desenvolver o hábito de realizar a leitura diária da Bíblia. Então vamos ler o livro de Mateus e nós vamos lendo até completarmos 35 minutos de leitura. Mateus, no capítulo 1, nos fala a respeito da genealogia de Jesus, nos fala a respeito dos seus antepassados. Então vamos aqui à leitura. Registro, eu estou usando aqui a Bíblia na versão NVI, que é a nova versão internacional. Então talvez você que está acostumado a ler a Bíblia ACF, Almeida, Corrigida e Fiel, vai notar diferença. Essa versão que nós estamos usando para ler Mateus é uma versão mais moderna e é uma versão que facilita a compreensão do texto da Bíblia sem prejudicar o texto original. Então vamos ver aqui a NVI. Versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Verso 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. 6. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. 8. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. 11. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. 13. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. 14. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 17. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho,
e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. 25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Nós vemos aqui, da leitura de Mateus, no capítulo 1, que que os assuntos de Mateus capítulo 1 são, primeiro, a genealogia de Jesus, e o que chama a atenção na genealogia de Jesus é que Jesus, embora seja o salvador da humanidade, na história da família dele, na história da genealogia dele, houve pessoas com origem duvidosa. Nós vemos aqui no versículo 5 que ele fala que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E Boaz foi o pai de Obed. Obed era o pai de Jessé, e Jessé era o pai de Davi. Esse Boaz se casou com Raabe, e essa Raabe, quando você lê o livro de Josué, você vê que ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta que morava numa casa que fazia divisa, que ficava no muro da cidade de Jericó. E ela acolheu 2 espias que foram enviados por Josué e colocou uma fita vermelha na casa dela, que foi o sinal que Josué fez de ali, que os espias fizeram com ela, de que quando o povo de Israel invadisse Jericó, não destruiriam a casa dela, se ela deixasse aquela fita vermelha como um sinal para que eles soubessem que ela que acolheu eles e que protegeu o povo de Israel. Também, na genealogia de Jesus, nós vemos que entra aqui um homem chamado Manassés, aqui no versículo 10. Esse Manassés, que foi o filho do rei Ezequias, ele foi um rei que chegou a sacrificar crianças para outros deuses. E nós vemos então que na genealogia, outra pessoa que chama atenção na genealogia de Jesus é essa mulher aqui, Ruth. O Boaz, ele era filho de uma prostituta, né? O Salmão se casou com Raabe, que era essa prostituta, e depois ele mesmo, Boaz, que nasceu de Raabe, se casou com Ruth. Ruth, quando você lê o livro de Ruth na Bíblia, tem um livro de Ruth que é um livro muito curto, conta a história dessa mulher. Ela era moabita. Os moabitas eram um povo descendente um povo que não seguia ao Senhor. Mas ela era moabita. Os moabitas eram inimigos dos israelitas. Quando você lê o livro de Gênesis, ali no capítulo 19, você vê que o sobrinho de Abraão, chamado Ló, ele teve relações com a sua filha mais velha. E a sua filha mais velha embebedou Ló para que pudesse se deitar com ele para gerar um filho, porque quando houve a destruição de Sodoma e de Gomorra, Ló e suas filhas fugiram para uma caverna, e nessa caverna as pedras da destruição de Sodoma e Gomorra deixaram eles cercados. Então, tanto a filha mais velha como a filha mais nova se deitaram com Ló para que pudessem ter descendentes, porque não havia homem naquela localidade. E Ruth, ela é descendente dessa geração, da filha mais velha de Ló com o seu próprio pai, que era Ló. Então ela era moabita, ela era descendente desse povo. E apesar dela ser moabita, ela entrou na genealogia de Jesus. O que isso nos ensina? Nos ensina que Jesus não tinha a família perfeita. Nos mostra que Jesus, na história da sua família, havia prostituta, havia moabitas, pessoas de origem duvidosa, e havia também pessoas que praticaram o mal, como Manassés. Assim como em todas as famílias,
existem situações que precisam ser resolvidas. Então, da meditação aqui de Mateus capítulo 1, se você teve no final do ano passado, hoje é dia 6 de janeiro, nós estamos fazendo aqui essa leitura no início do ano, para que nós tenhamos um ano de leitura bíblica, você não deve ficar inquieto ou inquieta com relação a isso. Você não precisa ser uma pessoa ruim, você não precisa seguir o mesmo caminho do seu pai e da sua mãe, se eles estão envolvidos com crime, se eles estão envolvidos com coisas ilícitas, se eles estão envolvidos com coisas erradas, você não precisa seguir o mesmo caminho. Se você mora numa comunidade ou se você conhece alguém que mora em alguma comunidade e aquela pessoa fala, não tem jeito, diga para a pessoa, tem jeito, é você que decide o seu caminho. Jesus descendeu de toda essa geração e ele veio para salvar o mundo. Ele veio para cumprir o propósito para o qual Deus o convocou. E Deus está convocando você para que você realize um propósito dele, que é o de que você seja uma pessoa que segue, que recebe Jesus como Salvador e que honra a Deus com a sua vida. Uma segunda reflexão aqui em Mateus capítulo 1 é que o nascimento de Jesus ele aconteceu de forma que ele foi concebido pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus é um nascimento virginal. É um nascimento que ocorre para que ele encarnasse como ser humano, para que ele não tivesse pecado, para que ele não viesse do sêmen de homem, para que ele não carregasse a marca do pecado. Jesus nasceu como o primeiro Adão. O primeiro Adão que foi formado do pó da terra foi formado diretamente por Deus, sem pecado, com livre-arbítrio, com a possibilidade de tomar a decisão se manteria a sua relação íntegra com Deus ou se cairia, erraria o alvo e conheceria o pecado. Cristo foi concebido como o primeiro Adão, mas ele, ao contrário de Adão, derrotou o pecado. Ele não aceitou nenhuma proposta de pecado, ele não errou o alvo. Ele cumpriu totalmente o propósito para o qual Deus o chamou, e isso permitiu que quando ele morresse na cruz, ele nos trouxesse a reconciliação com Deus. Então ele é o nosso Salvador, porque nós aceitamos ele, e quando Deus vê que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, ele nos honra e nos reconhece como seus filhos. Por isso que Jesus, ele é chamado de Cristo. O nome de Cristo, Cristo, vem do grego Christos e significa ungido. Cristo não era o nome de Jesus. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré, porque ele cresceu em Nazaré. E naquele tempo eles costumavam dar o nome para a pessoa e dizer de onde a pessoa era. Mas ele foi reconhecido depois que ele morreu como Cristo. Os discípulos reconheceram que ele era o ungido de Deus antes. Nós vamos ler aqui nos evangelhos uma ocasião em que Jesus vai perguntar para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado é você, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Então Jesus estava dizendo para Pedro que Pedro teve o discernimento de que ele era o Cristo por meio da iluminação de Deus. Ele foi concebido como primeiro Adão pelo Espírito Santo. Maria apenas entregou o óvulo. Então, Cristo, ele nasce completamente humano. Ele nasce de uma mulher e ele é concebido de uma mulher. Ele teve um nascimento virginal. Depois nós aprendemos aqui também, na leitura de Mateus capítulo 1, que José era um homem respeitoso. Quando ele percebeu que Maria estava grávida, ele pensou que talvez aquele filho não fosse dele,
Mas veja que ele poderia, de acordo com a legislação, de acordo com a lei, acusar Maria, expor Maria e dizer: ela me traiu. Mas ele não quis fazer isso. José era um homem justo, ele era um homem bondoso. Ele quis fugir escondido para que para não expor Maria. Mas quando ele pensou em fazer isso, o anjo apareceu para ele dizendo para que ele recebesse a Maria, porque o filho que estava concebido era concebido do Espírito Santo. E o anjo disse no sonho que o nome desse filho deveria ser Jesus, que significa aquele que salva, que significa Salvador, que significa libertador. Ele veio para nos libertar dos pecados, ele veio para nos libertar do cativeiro do pecado, ele veio para nos dar salvação. E tudo isso aconteceu de acordo com o relato do evangelista Mateus, porque Mateus cita um texto lá do livro de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 7, está escrito que Deus daria um sinal de que uma virgem daria à luz a um filho e de que esse filho teria como nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus, que é um evangelista, ele faz uma relação, ele faz uma interpretação do nascimento de Jesus, relacionando com o texto do profeta Isaías para dizer: Jesus ele era aquele que foi prometido por Deus, que viria para derramar a salvação sobre a humanidade. Jesus é essa pessoa. Então essa é a leitura de Mateus, capítulo 1. Vamos agora ler o capítulo 2. Capítulo 2. Depois, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, veja, onde foi que Jesus nasceu? Jesus cresceu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém, da Judéia. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Versículo 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Verso 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Por que o rei Herodes e Jerusalém ficaram perturbados quando ouviram aqui dos magos que que o rei dos judeus tinha nascido? Porque Herodes, na época que Jesus nasceu, a região de Israel estava sob o governo do Império Romano. E Herodes era o governador que havia sido nomeado pelo Império Romano. Quando os magos disseram que nasceu o rei dos judeus, ele estava dizendo: vai ter alguém que vai assumir o seu lugar. Por isso que Jerusalém e o rei Herodes ficaram perturbados. Versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Veja que o povo de Israel até hoje está esperando o Cristo, o ungido. O povo de Israel não reconheceu Jesus como o Cristo, como o ungido de Deus, porque o povo de Israel acredita que quando o Cristo vier, o ungido de Deus vier, ele fará que o povo de Israel reine e governe. E o povo de Israel, quando Jesus veio, ele não libertou o povo do domínio do Império Romano. O povo continuou subordinado ao Império Romano, porque eles não entenderam que Jesus veio inaugurar o reino de Deus na terra. Quando Jesus veio, ele inaugurou o reino de Deus na terra. Antes de Jesus vir, Deus se manifestava falando por meio de profetas, que eram algumas pessoas que eram escolhidas para receberem o Espírito Santo para poderem dizer e orientar o povo. Agora, quando Cristo veio, quando Jesus veio, ele disse que ele derramaria o Espírito Santo sobre todas as pessoas. Então, hoje, eu e você podemos receber o Espírito Santo
e ter uma conexão direta com Deus. Por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar e ele foi o ungido de Deus que derramou salvação para nós. Como nós lemos no capítulo 1, o nome de Jesus é Jesus porque um anjo disse para José, o nome dele será Jesus, que significa Salvador, aquele que salva, aquele que liberta, libertador. Agora versículo 5. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aqui ele está citando o texto do profeta Miqueias. O profeta Miqueias escreveu isso no capítulo 5, versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, lá no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, no Antigo Testamento, no capítulo 5, havia a profecia de que o Messias, ou seja, o Salvador de Israel, nasceria em Belém. Então, quando o Herodes recebeu a visita dos magos, ele chamou os sacerdotes e perguntou para eles, onde está escrito que vai nascer o Cristo? E eles responderam, os magos, os sacerdotes, que o texto de Miqueias indicava que Jesus nasceria em Belém. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. 8. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Herodes, na verdade, não queria adorá-lo. Queria saber o paradeiro de Jesus para poder matá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro significa que reconheceram que Jesus era rei. O incenso significa que reconheciam que Jesus era Deus, porque o incenso simboliza as orações, simboliza que Jesus pode ouvir as orações e responder. E a mirra era o perfume usado para embalsamar os mortos. Então, a mirra que ofereceram para Jesus simboliza a morte que ele enfrentaria, mas que ele ressuscitaria. Então, quando esses magos ofereceram o ouro, eles reconheciam Jesus como rei. Quando ofereceram o incenso, reconheceram a divindade de Jesus, que ele é Deus. E quando ofereceram a mirra, reconheceram que ele seria o Salvador, aquele que morreria e ressuscitaria. Quando o rei Herodes ficou sabendo que aqueles reis que vieram do Oriente vieram adorar a Jesus, ele ficou perturbado. Então ele reuniu todos os chefes dos sacerdotes para saber onde nasceria esse Jesus. Aqui no versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Versículo 8. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem avisem-me para que eu também vá adorá-lo. 9. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Veja que esses reis magos, eles se prostraram e adoraram Jesus, reconhecendo que ele realmente era o Cristo.
Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Esse versículo 13 nos traz uma revelação, que tem pessoas que não acreditam que Deus fala conosco por meio de sonhos. Então, guarde esse versículo, Mateus capítulo 2, versículo 13. José recebeu uma revelação em sonho, onde aparecia um anjo dizendo para que ele se levantasse, tomasse o menino e a sua mãe fugisse para outro lugar, porque havia um perigo de morte em relação ao bebê. E José se levantou e fez isso. Veja o versículo 14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Versículo 15, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então aqui no versículo 14, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Versículo 15, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quem disse essa frase foi o profeta Oséias. O profeta Oséias, no capítulo 11, ele fala que Deus chamou Israel do meio do Egito. Então, o evangelista Mateus, ele usa essa frase aqui do profeta Oséias para dizer que Jesus, assim como o povo de Israel estava no Egito e foi chamado do Egito para ser Israel, o próprio Jesus também passou pelo Egito e foi chamado do Egito. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Versículo 18. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Esse texto está em Jeremias, no capítulo 31. Então o evangelista Mateus, ele lembra-se de um episódio em que o profeta Jeremias falou que os filhos dos israelitas seriam mortos e haveria muito choro. E o evangelista Mateus, ele faz essa referência ao livro do profeta Jeremias, lembrando que, da mesma forma como houve sofrimento no povo de Israel nesse tempo do profeta Jeremias, aqui também, quando Herodes matou as crianças em Belém e nas proximidades de Belém, houve também uma grande lamentação, porque muitas crianças morreram porque Herodes queria encontrar Jesus para poder matá-lo. O mesmo sofrimento que ocorreu lá na época do profeta Jeremias estava se repetindo, estava ocorrendo mais uma vez. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Veja que esse versículo 19, mais uma vez, mostra que Deus revela através de sonhos e nos dá avisos. Versículo 20 disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. 22. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Mais um versículo que fala que José recebeu um aviso por meio de sonho que não deveria ficar na região da Judéia, porque, embora Herodes estivesse morto, o filho dele, Arquelau, estava reinando ali, e poderia haver um perigo, e José foi avisado para não ficar na região da Judéia.
Por isso que Jesus nasceu em Belém da Judéia e ele cresceu em Nazaré. Nazaré é uma cidade que ficava na região da Galiléia, porque havia um perigo se ele crescesse na região da Judéia. Versículo 23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Vamos aqui para a leitura do capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Versículo 2, ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Esse texto, voz do que clama no deserto, está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Lá está escrito que haveria um profeta que clamaria no deserto e prepararia o caminho do Senhor. Então, esse João Batista, ele estava no deserto e ele veio antes de Jesus e ele pregava arrependimento. Versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. E o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Veja que João, ele tinha características estranhas. Ele era um homem diferente, ele era esquisito. Ele usava peles de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura e a comida dele era gafanhoto e mel. Versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Esse versículo 4 aqui, ele tem um significado. O significado de que todo cristão que segue verdadeiramente a Deus, ele é diferente do mundo. Chama a atenção na sua forma de se vestir. Nós sabemos que lá no Apocalipse, quando João recebeu a revelação de Cristo, ele fala que aqueles que são santos, que são puros, lavam as suas roupas, lavam as suas vestes espirituais. Então, quando você é verdadeiramente um cristão, as pessoas vão notar em você a diferença. João era diferente, ele era estranho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse cara é estranho, ele não fica com as gurias. Essa guria é estranha, porque ela não fica com os garotos ficando por aí. A pessoa não pratica corrupção. Vão dizer, esse homem é estranho. Nós fazemos aqui as nossas ilicitudes, os nossos desvios para sairmos no lucro, mas ele não participa. Essa mulher é estranha. Ela está preocupada em fazer boas ações, em não mentir, em falar a verdade, em realizar aquilo que é justo. Isso não é certo nesse mundo que nós vivemos. Então, quando o texto fala, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre, mostra que ele era diferente. E quando fala aqui que o alimento dele era gafanhotos e mel silvestre remete à alimentação saudável. Então mostra que João se preocupava com relação à sua alimentação. Tem muitos cristãos que estão entregues à glutonaria. Comem, estão acima do peso, não praticam atividade física e não prestam atenção naquilo que estão comendo e contraindo várias doenças como diabetes, hipertensão, que são doenças que você só passa a ter por falta de cuidado próprio. Porque se você cuida da sua alimentação, da sua atividade física, do seu corpo, você não fica doente dessa forma. E se você cuida das roupas que você usa, não usar roupas curtas, usar roupas que mostram que você professa a fé cristã, você vai fazer a diferença. João fazia diferença no seu tempo. E era esse João que mostrava que era muito diferente, tanto na sua forma de se vestir, como na sua forma de se alimentar, que ele pôde ser aquele que anunciava o reino de Deus, aquele que preparava o caminho do Senhor. Versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Versículo 7. Quando viu
que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? No versículo 6, quando ele fala assim, confessando seus pecados, isso fala que as pessoas que vinham para ser batizadas por João se arrependiam dos seus pecados. Elas confessavam os seus pecados. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas dizem que não precisam se arrepender de nada, que não precisam confessar os seus pecados. Elas estão dizendo que elas podem continuar pecando todos os dias, porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então ela pode viver pecando todo dia. Se ela pedir perdão todo dia, ela pode pecar novamente no dia seguinte. Mas o texto aqui fala que as pessoas confessavam os pecados. É necessário pregar novamente sobre a confissão de pecados e a necessidade de arrependimento. Veja aqui, prosseguindo na leitura, no versículo 7 e 8, quando viu que muitos fariseus, quem são os fariseus e saduceus? São os religiosos, aqueles que frequentavam a igreja, que conheciam a lei. Às vezes a pessoa conhece a Bíblia, frequenta a igreja, já foi batizado, toma a ceia, mas é uma pessoa que fica julgando e condenando os outros, que vive cometendo pecados, que vive mentindo, que vive errante, muitas vezes adulterando, cometendo corrupção dentro da igreja, e a pessoa fica lá. Mas veja, ele disse, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8, deem fruto que mostre o arrependimento. Em outras palavras, se arrependam, sintam as misérias de vocês, reconheçam o erro de vocês, para mudar de vida. Versículo 9, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Versículo 10, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então João Batista estava dizendo que já estava chegando o reino de Deus, que quando ele fala das árvores, a árvore representa as pessoas. Ele fala, já está posto na vida de cada pessoa. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Então ele batizava com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós vemos que Jesus veio para realmente inaugurar o reino de Deus na terra. Quando Jesus veio, ele falou que agora as pessoas receberiam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com fogo, você pode encontrar o que ele representa lendo depois o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Os discípulos de Jesus estavam reunidos em uma casa em Jerusalém e um vento impetuoso bateu naquela casa e as pessoas começaram a falar em várias línguas, pregando o evangelho nas línguas das várias pessoas de várias nacionalidades que estavam em Jerusalém e falavam a respeito da glória de Deus em vários idiomas de várias pessoas que estavam ali e receberam ousadia. Pedro, que havia negado Jesus na época da morte de Jesus, naquele momento saiu da casa com ousadia, começou a fazer um discurso poderoso falando a respeito de Jesus. Você pode ver esse discurso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Versículo 12. João Batista continua falando aqui. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Veja que Jesus ele traz a pá, significa que ele traz a palavra verdadeira para limpar o povo do pecado. E ele limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse versículo 12 nos traz uma reflexão. Você é trigo ou você é joio ou você é palha? Você realmente está no caminho de Deus ou não está? Ou você é apenas uma pessoa que frequenta a igreja? 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão
para ser batizado por João. 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 15. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então nós vemos aqui que João, ele não se sentia digno de batizar Jesus. Mas ele reconheceu que ele que deveria ser batizado por Jesus. Mas quando Jesus disse: Deixe assim por enquanto, convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça, Jesus estava dizendo: eu preciso ser batizado nas águas para mostrar que eu também me arrependo, que é necessário o arrependimento dos pecados e o batismo, para que depois as pessoas que vierem a me seguir sigam esse mesmo modelo. E João concordou. 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Então quando Jesus foi batizado, ele saiu da água, os céus se abriram e uma pomba desceu sobre Jesus. Mas João teve a compreensão de que era um sinal de que o próprio Espírito de Deus estava pousando sobre ele. Lembre-se, quando você lê o texto de Gênesis, que Deus mandou Noé lançar uma pomba para que visse se as águas já haviam se secado. E foi a pomba que trouxe um ramo, mostrando que as águas do dilúvio já haviam cessado. O dilúvio representa o quê? O castigo de Deus. A pomba, trazendo o ramo, simboliza o quê? Simboliza a renovação da esperança. O ramo que foi trazido ali para Noé simboliza que a humanidade teria uma nova chance. E o Espírito Santo, quando vem em uma forma de uma pomba e desce sobre Jesus, ele está dizendo: em Jesus está um novo ramo, está uma nova chance, está uma nova esperança para a humanidade. Em Jesus agora haverá salvação. Então uma voz dos céus disse, e aí a voz de Deus veio confirmar: Ele é o meu filho amado, em que eu me agrado. E esse versículo 17 traz uma reflexão para nós, para mim e para você. Será que Deus pode falar isso a meu respeito, a seu respeito? Ele pode dizer: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado? Deus tem se agradado em relação ao que você tem feito? Essa é a meditação desse primeiro dia, dia 6 de janeiro, e hoje, por acaso, na Igreja Católica se fala que hoje é o dia de comemoração dos Reis Magos. É o dia da Epifania de Jesus. Epifania significa o nascimento de Jesus. E também a Epifania faz referência a a, a ressurreição de Cristo e o milagre das bodas em Caná da Galileia. Dia 6 de janeiro, eles comemoram o dia dos Reis Magos. Mas enfim, esse é apenas um comentário. O que importa dessa meditação que nós fizemos é que Jesus, ele é o Salvador. O nome Jesus significa o libertador, o Salvador. Esse Jesus, ele veio para nos libertar do pecado, para nos libertar da nossa iniquidade, para nos reconciliar com Deus. E esse Jesus, ele é o Cristo, e Cristo é um título que significa ungido. Ele é aquele que foi ungido por Deus para realizar essa obra de salvação. O nome dele era Jesus e ele era conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele cresceu em Nazaré, que era uma cidade da região da Galileia, e ele nasceu em Belém, que ficava na região da Judéia. Mas ele não cresceu na região da Judéia porque seria perigoso para ele. E nós precisamos, e João Batista foi o profeta que apareceu antes de Jesus, anunciando que Jesus estava chegando, anunciando que Jesus seria o Salvador. E esse João Batista, que é a pessoa que anuncia Jesus, ele usava roupas diferentes, comia de maneira diferente,
caminhava pelo deserto, mostrando como um cristão deve ser. Você que anuncia Cristo precisa ser diferente. E as pessoas notavam que João Batista era diferente. As pessoas precisam notar que nós somos diferentes e que nós realmente temos um compromisso com Deus para que possamos anunciar Cristo. E a questão que fica, será que, antes da última questão, uma penúltima ainda, a questão de a pomba pousou sobre Jesus, o Espírito Santo pousou sobre Jesus, por quê? Porque Jesus, ele obedecia à vontade de Deus. O Espírito Santo só mora em templo que é santo. Se você não santifica a sua vida, não tem como o Espírito Santo habitar em você. O Espírito Santo só vai estar em você, no momento em que você decidir realmente se entregar 100% para Deus. E a última questão, se Deus aparecesse hoje, ele poderia dizer para você, dizer a respeito de você, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer? Essa é a meditação desse dia, Mateus capítulo 1 até o capítulo 3. Amanhã nós vamos realizar mais uma vez a leitura da Bíblia e vamos prosseguir assim, lendo a palavra de Deus e reconhecendo na palavra de Deus aquilo que Deus tem para nós e o que Ele quer de nós. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, para a glória do nome do Senhor. Amém.